Boa noite. Vamos continuar com as limitações ao poder de tributar. Lembre que nós já falamos sobre o princípio da legalidade, sobre o princípio da igualdade, sobre o princípio da generalidade, da irretroatividade, quando comentamos sobre a diferença do critério temporal do fato gerador, dada a existência do fato gerador pendente. Falamos sobre o princípio da anterioridade, que é uma variante do princípio da não surpresa. Falamos ainda sobre o princípio da noventena, ou também chamado da nonagesimal, e falamos sobre o princípio do não confisco. Hoje, nós devemos falar sobre o princípio da liberdade de tráfego de pessoas ou bens, ou a vedação de tributos relativamente ao tráfico de pessoas ou bens, quer sejam tributos interestaduais ou intermunicipais. Todavia, antes de adentrarmos nesse aspecto, que ele tem uma história muito importante e explica outras perplexidades que nós podemos ver dentro da nossa Constituição, como o imposto de importação de produtos estrangeiros. Ora, precisava dizer importação de produto estrangeiro, por um acaso existiria importação de produto nacional entre os estados? Bem, isso nós tentaremos explicar na sequência. Agora, eu quero falar para vocês sobre as exceções. Primeiro, sobre a exceção do princípio da legalidade, ou uma flexibilização do princípio da legalidade tributária, considerado como legalidade aparente. Essa exceção está lá no artigo 153, parágrafo 1º, que diz o seguinte, da Constituição: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 deste artigo. Muito bem. Nós vimos que, pela legalidade estrita, tudo tem que depender da lei, inclusive o critério quantitativo, que é formado, só recapitulando, pela alíquota e base de cálculo. Alíquota, aquele percentual que incide sobre a base de cálculo, para daí nós obtermos a quantidade de tributo a ser paga. Muito bem. A alíquota tem normalmente que ser fixada em lei. Esta exceção prevista no artigo 153, parágrafo 1º, vai permitir que essa alíquota seja alterada através de decreto ou de ato do Poder Executivo. Por exemplo, eu falei na aula anterior aquela questão do fato gerador pendente, que meu colega comprou uma caminhonete Mitsubishi lá em Miami, quando a alíquota era de 2% sobre a importação de carro estrangeiro. Quando chegou no desembaraço aduaneiro, essa alíquota já tinha ultrapassado 70%. Mas
Teve alguma lei para alterar a alíquota desse imposto de importação? Não. A alíquota foi determinada através de um decreto. Poderia, com base nesta exceção prevista no artigo 153, parágrafo 1º. Mas por que é considerado como legalidade aparente? Porque o dispositivo, se vocês lerem com atenção, vai dizer: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Então, resta uma previsão legal desta variação da alíquota, vai de 0 a 300%. Então, se continua dizendo que é uma observância da legalidade, porque essa alteração só pode ser feita nas condições previstas na lei. Acontece que as leis, em muitas situações, dão um espaço, dão uma possibilidade de alteração muito ampla, vamos dizer, de 0 a 200%. Bem, mas, teoricamente, está obedecida à legalidade. Mas é uma legalidade meio flexibilizada, não é? Porque a alteração da alíquota, ao invés de ser feita por lei, é feita por ato do Poder Executivo. Então, esse é o princípio que se denomina de legalidade aparente. Bom, esta legalidade aparente não se aplica, evidentemente, a todos os tributos. Ela só se aplica a tributos ou a impostos federais. E a quais impostos federais ela se aplica? Ao imposto de importação, ao imposto de exportação, ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e ao IOF, os impostos sobre operações de crédito, que nós conhecemos por IOF. Então, eu estou dando essa ênfase porque essas questões normalmente são objeto de perguntas nos concursos públicos, na prova da OAB, eles se pegam muito a esses detalhes. Então, legalidade aparente. Aonde que está prevista a possibilidade de legalidade aparente na nossa Constituição? Está lá no artigo 153, parágrafo 1º, e alcança quais os impostos? Imposto de importação, de exportação, o IPI e o IOF. Bem, fixada essa premissa, eu quero também chamar a atenção de vocês para aquelas alterações que a Copel fez na discriminação da fatura, onde não se explica lá muito bem, como se explicava nas faturas anteriores, a questão da carga tributária. O artigo 150 da nossa Constituição, lá no parágrafo 5º, ele já vai dizer: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Então, tem que ficar claro a carga tributária em todas as questões que envolvem mercadorias e serviços. Por isso, tem que haver uma transparência da carga tributária, coisa que dificilmente existia. Agora está começando a existir,
quando você fala, você pede lá o ICMS na nota, aí estão começando, então, a demonstrar qual é a carga tributária que incide sobre a aquisição daquela mercadoria ou aquisição daquele serviço. Todavia, sempre há uma tentativa de burlar essa transparência, como eu vi aí, alguns colegas me trouxeram uma fatura da Copel e aqueles detalhes que deveriam constar, aquela transparência da carga tributária sobre a energia elétrica, está ali completamente omitida. Tinha que voltar a ser como as especificações anteriores. Bom, mas muito bem. Já falamos sobre as exceções do princípio da legalidade. Agora, nós iremos falar sobre as exceções ao princípio da anterioridade e ao princípio da noventena. Estas exceções ao princípio da anterioridade e ao princípio da noventena estão expostas ali no artigo 150, parágrafo 1º da nossa Constituição. Aí precisa realmente muita atenção, porque na primeira parte desse parágrafo vai se dizer sobre as exceções ao princípio da anterioridade. Na segunda parte, vai se falar sobre as exceções do princípio da noventena. Iremos verificar que alguns impostos não sofrem a exigência do princípio da anterioridade, outros não sofrem a exigência da observância do princípio da noventena ou nonagesimal, e alguns não sofrem nem a restrição da anterioridade, nem a restrição da noventena. E, de maneira geral, são impostos federais. Nós veremos lá no finzinho que existe também uma exceção relativamente à base de cálculo do IPVA, do IPTU. Mas vamos para o que diz este parágrafo primeiro. Então, a vedação do inciso 2b, do inciso 3º-b, refere-se, o inciso 3º-b, refere-se ao princípio da anterioridade. Então, ele vai dizer: a vedação do inciso 3º-b não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1. O artigo 148.1, ele trata de empréstimos compulsórios. Você tem que emprestar ao governo uma determinada quantia. E o artigo 148.1, que é o empréstimo compulsório, vocês sabem que é da competência da União. Diz, portanto, esse dispositivo: a União, mediante lei complementar. Outro detalhe: normalmente, os tributos são instituídos por lei ordinária. Só excepcionalmente são instituídos por lei complementar. Já falamos sobre a diferença da lei ordinária e da lei complementar. A lei ordinária, para ser aprovada, requer maioria simples, ou seja, presentes a maioria dos membros de um determinado órgão, a maioria entre os presentes. Então, presente a maioria absoluta de um determinado órgão, daí, para se aprovar uma lei ordinária, é a maioria entre os presentes. Imaginemos, então, que o órgão tenha 100 membros. Para eu aprovar uma lei ordinária,
a necessidade de estarem presentes no mínimo 51, não é? A maioria absoluta de 100, e dentre os presentes a maioria. Então, num quórum de 100 pessoas, eu poderia aprovar uma lei ordinária com 26 votos, ou seja, a maioria dos presentes, desde que presentes esteja a maioria absoluta. A lei complementar, não. A lei complementar exige a maioria absoluta dos membros, ou seja, neste mesmo quórum de 100, para eu aprovar uma lei complementar, eu precisaria de 51 votos. Bem, esta é a diferença entre lei ordinária e lei complementar. E também nós sabemos que só se exige lei complementar quando a Constituição determina que aquela matéria seja regulada por lei complementar. Quando ela fala apenas em lei, nós temos que entender que a matéria pode ser regulamentada por lei ordinária, não há necessidade de lei complementar. Muito bem, então voltando ao artigo 148, vai dizer: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Esse, repito, é o chamado tributo restituível. Por quê? Porque trata-se de um empréstimo. Ele é obrigatório, mas é um empréstimo. Tem que ser devolvido, não é? Por isso chama-se empréstimo compulsório. Bom, inciso 1º. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Por exemplo, nós estamos agora com essa questão aí desse vírus que está atormentando todo mundo, é uma espécie de calamidade pública? Eu até penso que sim. Poderia a União instituir empréstimos compulsórios para atender determinadas despesas que ela não estava preparada para enfrentar, como esses equipamentos para respiração, esses leitos, ou atender as entidades, aos trabalhadores que nesse período ficam aí sem condições para trabalhar ou sem trabalho. Perfeitamente possível. Eu estou sabendo que vem uma PEC aí para reduzir os salários de alguns servidores. Também é possível, mas precisa aí uma PEC, uma emenda constitucional que pode demorar algum tempo, mas seria perfeitamente cabível a União, através de uma lei complementar, estabelecer agora um empréstimo compulsório, como ela fez numa época, empréstimo compulsório relativamente à aquisição de carros, empréstimo compulsório relativamente à aquisição de combustível. A Constituição autoriza perfeitamente. Poderia haver um empréstimo compulsório instituído em relação a determinadas pessoas que ganhassem a partir de uma determinada renda. Não teria problema nenhum, o governo não precisaria fazer uma PEC e estabelecer aí uma polêmica a respeito da possibilidade ou não da redução de salários. Bastava instituir um empréstimo compulsório. A diferença é que no empréstimo compulsório esse tributo é restituível. Teria então que a União mais tarde restituir estes valores. Mas isso é uma questão aí de política institucional. Se ela prefere uma emenda à Constituição, porque daí, pela emenda à Constituição,
provavelmente não haverá a necessidade de restituição. Pelo empréstimo compulsório, sim, mas temos que ver como é que irá funcionar essa emenda à Constituição, em relação à qual estão falando aí a respeito, e, a meu ver, parece bastante oportuna, apesar de eu entender que seria mais lógico e mais fácil instituir-se agora um empréstimo compulsório para atender essas despesas relativamente à calamidade pública aí desse vírus que estão comentando aí o dia inteiro e não param de falar a esse respeito. Muito bem. Então, a instituição desse empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, não pode ficar sujeito ao princípio da anterioridade. Imagine, nós estamos agora no final de março. Se fôssemos observar o princípio da anterioridade, um empréstimo compulsório nessas condições para atender a questão do vírus só poderia ser cobrado no primeiro dia do ano seguinte. Até lá não se sabe como ficaria a situação. Então é por isso que essa espécie de tributo não tem que observar o princípio da anterioridade. É dispensada a observância do princípio da anterioridade em relação a ele. Bem, os impostos federais, que também não precisam observar o princípio da anterioridade, são os impostos de importação, de exportação, o IPI e o IOF. Esse imposto de importação e exportação, eles dependem de políticas internacionais, da defesa da nossa indústria, da defesa dos nossos empregos, e nós sabemos que o mercado internacional ele tem a sua instabilidade, por isso que não podemos amarrar o imposto, quer o imposto de importação, quer o imposto de exportação, amarrá-los ao princípio da anterioridade. Também acho perfeitamente justificável isso. Relativamente ao IPI, imposto sobre produto industrializado, também o governo entende, ou o constituinte entendeu, que deveria ele ficar excluído dessa observância obrigatória do princípio da anterioridade. Mas nós veremos na sequência que, apesar de ele ficar excluído do princípio da anterioridade, ele continua sendo vinculado ao princípio da nonagesimal ou da noventena. Mas, por enquanto, nós estamos falando só da anterioridade, vamos deixar claro que também ao IPI não se aplica o princípio da anterioridade. E, finalmente, desses empréstimos federais, tem o IOF. O IOF também ele fica excluído da observância do princípio da anterioridade. São questões de natureza de controle monetário e o constituinte também resolveu deixá-lo livre desta vedação. Finalmente, nós temos lá o imposto do artigo 154, inciso 2, que são chamados impostos extraordinários. Então, veja,
esse aqui, lá o artigo 148, inciso 1º, fala do empréstimo compulsório, ou seja, tem que ser devolvido, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. O artigo 154, 2, ele vai falar, a União poderá instituir, na iminência ou caso de guerra externa, impostos extraordinários. Só que aqui, nos impostos extraordinários, ele não vai falar em calamidade pública. Ele vai falar só em caso de guerra externa, iminência ou guerra externa. Bom, esse daí não é um tributo restituível. Não, esse é um imposto. Mas veja a diferença. Tanto no 148.1 como no 154.2, se fala em guerra externa ou sua iminência. Só que no 148, lá que nós vimos, fala-se também, no 148.1, fala-se também em calamidade pública. Então, para a guerra externa ou sua iminência, eu posso instituir tanto impostos extraordinários como empréstimos compulsórios. Agora, para a calamidade pública, apenas os chamados empréstimos compulsórios. Bom, aí nós temos as exceções ao princípio da anterioridade. Agora, na segunda parte do artigo 150, parágrafo 1º, nós temos as exceções ao princípio da noventena. Uns falam noventena, outros falam em nonagesimal, não importa. Importa é que é um período de 90 dias, não é? Quer seja um período mínimo de 90 dias, quer seja noventena, quer seja nonagesimal. O princípio da noventena ou da nonagesimal está, portanto, lá no artigo 150, inciso 3º, a linha C, que fala que é vedado União, Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributos. A linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Bem, teoricamente, também, todos os impostos ou os tributos deveriam obedecer o princípio da noventena. Entretanto, esse parágrafo 1º do artigo 150 vai enumerar alguns impostos que não precisam observar o princípio da noventena. Começa com o empréstimo compulsório ao qual nós estamos nos referindo, que é o 148, inciso 1º, que alcança, repetindo, calamidade pública, iminência de guerra, guerra externa. Voltando ao caso do vírus, não adianta eu instituir um empréstimo compulsório hoje e ele ter que estar sujeito ao princípio da noventena, só poder ser cobrado 90 dias depois. O que pode acontecer nesses 90 dias, né? Ninguém sabe. Então, é natural que o empréstimo compulsório do artigo 148.1 não fique sujeito também ao princípio da noventena. Não fique sujeito ao princípio da anterioridade e nem ao princípio da noventena, ou seja, pode ser instituído e cobrado já no dia seguinte. Bem, essa primeira exceção ao princípio da noventena, para mim, também é uma coisa lógica, eu não vejo nenhuma dificuldade sobre isso. Também não estão sujeitos aos princípios da noventena o imposto de exportação e o imposto de exportação.
pelas mesmas razões que eu já disse relativamente ao princípio da anterioridade. Então, o empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º, o imposto de importação e o imposto de exportação estão excluídos tanto do princípio da anterioridade como do princípio da noventena. Em relação ao imposto de renda, o imposto de renda está excluído do princípio excluído do princípio da... Não, desculpe. Ele tem que observar o princípio da anterioridade, o imposto de renda, tem que observar o princípio da anterioridade, mas não precisa observar o princípio da noventena. Então, o imposto de renda, ele pode ser majorado, digamos, no dia 31 de dezembro e já ser aplicado no dia 1º de janeiro. Então, o imposto de renda, ele não está excluído do princípio da anterioridade, tem que observar o princípio da anterioridade, mas não precisa observar o princípio da noventena ou da nonagesimal. Diferentemente, o IPI. O IPI tem que observar o princípio da noventena. Não precisa observar o princípio da anterioridade, mas tem que observar o princípio da noventena ou da nonagesimal. O IOF não precisa observar nem o princípio da noventena, nem o princípio da nonagesimal. E também não precisa observar, por questões lógicas, nem o princípio da noventena, nem o princípio da nonagesimal, os impostos extraordinários lá do artigo 154, inciso 1, que se referem a questões que envolvem a iminência ou uma guerra externa. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo para vocês. Não precisa observar nem a anterioridade, nem a nonagesimal, o empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1, não precisa observar nem a anterioridade, nem a nonagesimal, o imposto de renda, o imposto de exportação e o IOF e os impostos extraordinários do artigo 154, inciso 2º. O que vai precisar um pouco de atenção é o imposto de renda e o IPI. O IPI não precisa observar a anterioridade, mas precisa observar a nonagesimal. O imposto de renda tem que observar o princípio da anterioridade, mas não precisa observar o princípio da nonagesimal. Não sei se eu fui muito claro a esse respeito. Então, só repetindo em relação ao IPI e ao imposto de renda. O IPI, que está lá no artigo 153, inciso 4, ele não precisa observar o princípio da anterioridade, mas precisa observar o princípio da nonagesimal. Já o imposto de renda, que está lá no artigo 153, inciso 3º,
ele precisa observar o princípio da anterioridade, mas não precisa observar o princípio da nonagesimal. Bem, eu sei que é meio complicado, mas prestando atenção é possível, não é? Nós fazermos essa diferenciação. Bom, o Imposto Federal do ITR, Imposto Territorial Rural, que tem por finalidade fazer a reforma agrária pacífica, apesar de não estar sendo muito bem aplicado, ele tem que observar tanto o princípio da anterioridade como o princípio da nonagesimal. Também na parte final deste parágrafo 1º, nós vamos verificar que, igualmente, não há necessidade da observância da noventena quando se trata de alteração da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, terceiro, que é o imposto estadual, o IPVA sobre propriedade de veículos automotores, e o 156, inciso primeiro, que é um imposto municipal, que é o IPI. Artigo 156, inciso 1º, compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Relativamente, então, a esses dois impostos, não se aplica o princípio da anterioridade, mas não se aplica o princípio da noventena relativamente à fixação da base de cálculo deles. Então, eu posso alterar a base de cálculo do IPVA e do IPTU sem necessidade da observância do princípio da nonagesimal ou da noventena. Mas tenho, sim, que observar o princípio da anterioridade. Bem, feita essa explicação, nós vamos voltar lá às imunidades. Bem, antes da imunidade, vamos verificar a limitação prevista lá no artigo 150, inciso 5º da Constituição, que vai dizer que é vedado Estado, Distrito Federal, União, município, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bem por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio. Vamos deixar o pedágio de lado por enquanto. Então, não pode haver cobrança de tributos interestaduais ou intermunicipais relativamente ao tráfico de pessoas ou bens. Bem, relativamente ao tráfico de pessoas, tudo bem. A questão era relativamente ao tráfico de bens. Bom, a história a esse respeito é a seguinte. Nós estudamos, já falamos do imposto de importação, que é necessário para que haja um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento dos serviços, das nossas indústrias. E esse imposto de importação, então, ele é uma barreira aos produtos estrangeiros. Porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos
desenvolver a nossa indústria. Nós não conseguiríamos competir, por exemplo, com a indústria alemã, com a indústria norte-americana, agora, grande parte, com a indústria da China, onde as tecnologias estão bem mais desenvolvidas. E esse imposto de importação, ele tem, portanto, a finalidade extrafiscal de proteção da nossa indústria para que os produtos que venham de fora sejam encarecidos de tal forma que nós acabemos privilegiando os produtos nacionais e, com isso, desenvolvendo a nossa indústria. Bem, então ele é uma proteção para possibilitar o nosso desenvolvimento. Rui Barbosa, na sua campanha para a presidência da República, ele via mais ou menos o seguinte: São Paulo tem toda a indústria, São Paulo é o estado mais avançado, e como é que o Piauí vai desenvolver a indústria deles fazendo competição com São Paulo? Segundo o Rui Barbosa, inviável. Como é que o Maranhão vai desenvolver a sua indústria frente à indústria de São Paulo? E assim por diante. Sergipe, Mato Grosso. E então, Rui Barbosa imaginava também a possibilidade de, sempre que eu estou falando só do Piauí, mas pode ser de qualquer outro estado, do Piauí cobrar um imposto de importação daqueles produtos que para lá iam e que tinham origem em São Paulo. Então, o produto fabricado em São Paulo, para entrar no Piauí, tinha que pagar um imposto de importação. Para que fosse possível o desenvolvimento de uma indústria também no Piauí, para que o Piauí também fosse industrializado. E assim, Rui Barbosa queria proteger a indústria dos outros estados frente à indústria de São Paulo, assim como o imposto de importação nos protege frente a produtos produzidos lá na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, etc. A finalidade seria a mesma: dar condições para outros estados desenvolverem também a sua indústria. Aqui nós sabemos que para desenvolvermos a indústria automobilística no estado do Paraná, não foi nada fácil. Nós não cobramos o imposto de importação do estado de São Paulo, dos carros vindo do estado de São Paulo. Aí nós, de uma forma indireta, privilegiamos aqueles que vieram se fixar em nosso estado através de muitos incentivos fiscais que também seriam vedados, porque estabelecer-se-ia uma chamada concorrência desleal diante desses incentivos fiscais que são chamados, que caracterizam uma hipótese da chamada guerra fiscal. Mas não importa, não importa. O Barbosa queria, então, estabelecer imposto de exportação dos produtos de um estado para outro. E, logicamente, o Barbosa nunca conseguiu fazer isso, porque ele perdeu todas as eleições para a presidência lá que ele concorreu, né? E é por isso que
quando o artigo 156, inciso 153, inciso 1º fala importação de produtos estrangeiros, que aparentemente é um pleonasmo, não é? Não é. É para evitar que, novamente, se pense, tal como o Rui Barbosa pensava, em se estabelecer imposto de importação entre produtos nacionais, como o Rui Barbosa queria para desenvolver a indústria de outros estados e não só todos eles ficassem dependentes de produtos que eram produzidos em São Paulo, não é? Como na maior parte até hoje isso acontece, né? Como é que vai se competir com a indústria de São Paulo? Só poderia se competir com a indústria de São Paulo instituindo aí um imposto interestadual relativamente a esses bens. Bom, mas o Constituinte acabou com essa história e deixou isso bem claro, quer nessa limitação aqui do artigo 150, inciso 5º, como nas expressões importação de produto estrangeiro, né? Vedando qualquer tipo de cobrança, portanto, de um imposto de importação sobre produto nacional. Relativamente à parte final, que vai dizer ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Olha, vias conservadas pelo poder público. Parece que no estado do Paraná só tinha um pedágio por vias conservadas pelo poder público, que era uma ponte lá sobre o rio Paraná, se não me falha a memória. Aí sim, aí poderia ser cobrado o pedágio, porque era conservado pelo poder público, né? No nosso caso, pelo DR. Mas, segundo me contaram, eu não tenho uma informação exata, esse era o único pedágio constitucional e que acabou esse pedágio. Parece-me que um governador que combate o pedágio acabou com esse que era o único pedágio, na minha ótica, constitucional. Porque era cobrado em relação à utilização de vias conservadas pelo poder público. Eu repito, no caso, conservados pelo DR. Essas outras vias são conservadas por concessionárias. Já contei para vocês a história do Surgic, né? Que não pagava o pedágio, não pagava o STAR. Ele tinha um trabalho muito bonito a esse respeito, dizendo, não, a Constituição fala em vias conservadas pelo poder público. Daí estou falando só do pedágio, não vamos misturar com o STAR. E essas vias não são conservadas pelo poder público. E então essas vias que cobram pedágio não são vias não conservadas pelo poder público. E ainda, teoricamente, para se cobrar o pedágio relativamente à conservação dessas vias, deveriam existir vias alternativas para aquelas pessoas que não queriam pagar o pedágio. Nós vemos em Portugal, não sei se em toda a extensão, mas na Itália, tem as avenidas, as rodovias pedagiadas, mas tem as opções da pessoa trafegar por rodovias não pedagiadas. Claro que o conforto é muito melhor em se trafegar nas rodovias pedagiadas, mas deve existir as opções para a pessoa não ser obrigada a
pagar o pedágio. E essas opções nós vemos que, na maior parte dos casos, nossos não existe. E algumas que existiam estão sendo trancadas. Bem, pedágio é realmente um caso muito sério, um caso que nós precisamos amadurecer muito, muito, muito essa questão. Infelizmente, aqui no estado do Paraná, essa questão dos pedágios foi lá para a Justiça Federal, apesar da União ter dito que não havia nenhum interesse da parte dela nessa questão. Deveria, sim, isso ficar com a Justiça Estadual. Isso, a meu ver, a meu sentir, a Justiça Estadual estaria, assim, mais próxima destas questões relacionadas com o pedágio. Mas já está definido que a competência é da Justiça Federal. Aqui não vai nenhuma crítica ao papel da Justiça Federal. É apenas uma defesa de jurisdição que eu faço do meu tribunal ou da Justiça Estadual. Bem, na sequência, nós vamos trabalhar com as imunidades. Já começamos a falar das imunidades. É importante ressalvar, mais uma vez, que imunidade é ausência do poder de tributar, diferentemente de isenção. Na isenção, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, tem o poder de tributar, mas, em certas situações, dispensa o pagamento. Mas pode voltar a cobrar. Na imunidade, não. Na imunidade, não há o poder de tributar. E nós temos as chamadas imunidades genéricas e as imunidades específicas. Mas, por hoje, eu acho que já foram muitas informações. Quero só relembrar com vocês a questão da legalidade aparente, ou seja, as exceções relativamente à observância da legalidade em sentido estrito. Essas restrições estão lá no artigo 153, inciso 1º, que fala da possibilidade do executivo alterar as alíquotas dos impostos de importação, de exportação, o IPI e o IOF. Repetindo, as alíquotas de maneira geral, por fazerem parte do critério quantitativo que nós temos estudado lá da norma jurídica tributária, não é? Que deveria só ser autorizada por lei. Esse artigo 153, parágrafo 1º, admite a mitigação dessa legalidade estrita em relação aos, repito, impostos de importação, exportação, IPI e IOF. Depois nós vimos as exceções ao princípio da anterioridade. As exceções ao princípio da anterioridade estão enumeradas lá no artigo 150, parágrafo 1º, que é dividido em duas partes, ou podemos dizer até 3 partes, porque a primeira parte se refere à dispensa da observância do princípio da anterioridade, que alcança os empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade, de guerra ou sua iminência, ao imposto de importação, de exportação, do IPI, do IOF
e dos impostos extraordinários em caso de guerra ou sua iminência. Lembre-se que o 148, inciso 1, refere-se a empréstimos compulsórios. E o 154, inciso 2, se refere a impostos extraordinários. Ambos se referem à guerra ou sua iminência, mas só o empréstimo compulsório se refere à calamidade pública. Vimos as exceções ao princípio da 90ª, que igualmente alcança o empréstimo compulsório do 148, inciso 1, e ao imposto de importação, de exportação, o imposto de renda, 90º, não alcança, exige, a observância o IPI exige a observância da 90ª, o imposto de renda não exige a observância da 90ª, o IOF e o 154, inciso 2º, que tratam dos impostos extraordinários. Repetindo para fixar bem, não preciso observar nem a anterioridade e nem a 90ª, os empréstimos compulsórios do 148, inciso 1º, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e os impostos extraordinários do 154, inciso 2º. Todos estes não preciso observar nem a anterioridade, nem a 90ª. Agora, relativamente à anterioridade, o IPI não precisa observar o princípio da anterioridade, mas o imposto de renda, sim. E em relação à 90ª, o imposto de renda não precisa observar a vedação da 90ª, mas o IPI, sim. E depois também o ITR, que é outro imposto federal, ele está sujeito a ambas restrições, ou seja, tanto a 90ª como da anterioridade. Também nós vimos que não se aplica o princípio da noventena ou a 90ª relativamente à base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, inciso 3º, que é o IPVA, Imposto Estadual, e ao artigo 156, inciso 1º, que é o IPTU, Imposto Municipal. Bom, depois nós falamos ainda sobre a questão da vedação da cobrança de tributos relativamente ao tráfico de pessoas e bens, tributos estaduais e intermunicipais. Recapitulamos a história de tudo isso e por que nós falamos importação de produto estrangeiro e exportação de produto estrangeiro também. Exportação para o exterior de produtos nacionalizados, nacionais ou nacionalizados. Relativamente ao imposto de exportação, exportar para o exterior, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O inciso 1º que fala importação de produtos estrangeiros. Bem, e falamos também um pouquinho mais sobre a questão do pedágio. E na próxima aula nós trataremos aí das imunidades genéricas e específicas e sobre um tema bastante importante. Todos são importantes, mas esse também tem uma importância especial
que é sobre a substituição tributária. Iremos estudar tanto a substituição tributária para frente, como a substituição tributária para trás. A substituição tributária para frente está prevista lá no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Então, até a próxima aula.